Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Hoje nós vamos ler só esse versículo. Romanos, capítulo 8, versículo 28. É um versículo bastante conhecido, diria que talvez é um dos versículos, mais conhecidos da palavra de Deus. Nós sempre o citamos aqui na igreja e hoje nós vamos falar a respeito dele. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então podemos ler. Eu vou ler, depois a igreja repete bem forte. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A igreja. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Bem, pode sentar, fique à vontade. Meus queridos, eu serei bastante breve nessa noite, tentarei ser o mais objetivo possível. Mas, irmãos, eu tenho certeza que todos nós já escutamos esta expressão que eu vou falar agora e até já a usamos. A expressão foi por acaso. Quem já ouviu essa expressão? E quem já usou essa expressão? Todos nós, né? Se tornou realmente um vício de linguagem. Quando a gente não sabe, né, de onde é a origem da coisa, a gente diz assim, foi por acaso. Não é, irmãos? A gente acha uma coisa, por acaso eu achei. Não é? E a gente, de repente, encontra com alguém, por acaso eu encontrei com aquela pessoa. Então, irmãos, nós percebemos que o acaso é a palavra que define a nossa geração. Amém, irmãos? Porque o acaso, meus queridos, é o que tem na mente das pessoas quando elas não sabem dizer qual a origem das coisas. E depois, irmãos, que o famoso cientista, né, alguns séculos atrás, 2 séculos atrás, o cientista Charles Darwin, ele disse que o mundo, o universo, na verdade, foi criado do nada, sem causa, não é? E sem uma força, né, que o criasse. Então, meus queridos, a partir dali, os homens passaram a acreditar nesse Deus, né, Deus com letra minúscula, chamado de acaso. Né, irmãos? Porque parece que tudo agora é um acaso. Né, irmãos? As pessoas dizem, isso é coincidência, que seria um sinônimo de acaso. Né? As pessoas dizem, foi por acaso. Mas eu quero perguntar para você nessa noite, será que de fato o acaso existe, meu irmão? Será que de fato as coisas que acontecem com você acontecem sem causa, acontecem sem haver alguém que dê causa ao que acontece na tua vida? Ou será que tem alguém por trás disso tudo, gerando as coisas na tua vida? Nessa noite, meus queridos, nós vamos falar rapidamente, em poucos minutos, nós vamos falar a respeito do acaso e da causa de todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então nós podemos, né, colocar o tema dessa mensagem, o acaso com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas, em primeiro lugar, para que nós possamos saber o que é o acaso, nós temos que ir à raiz da palavra, né? E como eu não sou besta nem nada, sou uma pessoa esperta, eu fui lá no Wikipedia, né? Para saber o que é o acaso, a definição. E achei, irmãos, uma definição tremenda. Acaso, no latim, vem da palavra essa palavra, né? Caso, que quer dizer sem causa, que é algo que surge ou acontece a esmo, sem motivo ou explicação aparente. Então, meus queridos, a palavra acaso é um código, é uma palavra que a gente usa quando a gente não entende a causa das coisas. Amém, irmãos? Quando a gente não sabe de onde vem, a gente diz, foi o quê? Foi por acaso, né? Quando a gente de repente encontra alguém, a gente diz, Foi por acaso. quando nós encontramos alguma coisa, nós dizemos o quê? Foi por acaso. Então, irmãos, por isso, meus queridos, porque o acaso é uma palavra que não significa nada, na verdade o acaso nada é. Amém, irmãos? Então, meus amados, nós vemos que o grande problema, meus queridos,
é que as pessoas acreditam que as coisas acontecem por acaso, por coincidência. Não é assim, meu irmão? As pessoas acreditam que existe uma força, não é, impessoal, uma força que não tem nome, nem tem personalidade, que cria as coisas. E foi pelo quê, irmãos? Por acaso que as coisas vieram a existir. Ou seja, meu irmão, o acaso, ele não tem causa, e as pessoas torcem para que as causas também não tenham efeitos. Não é assim, meu irmão? A gente diz, foi por acaso, e eu espero que isso que aconteceu na minha vida não tenha uma finalidade. Não é assim, irmãos? Então as coisas acontecem do nada, e de repente a gente quer que nada venha ou advenha dessas coisas que aconteceram. Mas eu quero perguntar aos irmãos, será, meus queridos, que o acaso existe de verdade? Será, meus amados, que o acaso, ele realmente é uma força impessoal que age nas nossas vidas? Será? Nós vamos ver, meu irmão, através da Bíblia. Eu quero aqui falar, meu irmão, que a Bíblia fala de algumas pessoas que acreditavam no acaso. Você sabia disso, meu irmão? Pergunta ao seu irmão aí. Cutuque ela assim, vê se ela fala. Diz assim, você sabia que existem algumas pessoas da Bíblia que acreditavam no acaso? Olha só, meus queridos. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 6, havia um povo chamado Filisteus, né? E eles invadiram Israel e roubaram a arca, né? Saquearam a arca da aliança. Os irmãos sabem que a arca da aliança era o bem mais precioso que Israel tinha, porque a arca da aliança representava o que, irmãos? Diga bem forte, a presença de Deus. A presença de Deus. E eles ali derrotaram Israel e levaram a arca, né? Só que, irmãos, aonde a arca passava, né, fora das mãos do povo de Deus, aonde a arca passava, dava doença no povo. Olha só, meu irmão. Era gente com hematomas, era gente com hemorroidas. Olha só, meu irmão. E ainda por cima uma peste de ratos, né? Onde a arca passava, causava isso. Porque, meu irmão, aquilo que é santo, quando está no lugar errado, dá tudo errado. Não é assim, meus queridos? Olha a mensagem de Deus para você. Aquilo que é santo, quando está no lugar errado, dá tudo errado. Amém, amados? E aquele povo ficou nervoso. Inclusive, meus queridos, eles inventaram de colocar aquela arca na casa do Deus deles, que era chamado de Dagon. Como era o nome do camarada? Dagon. Devia ser uma coisa muito feia, né? Porque o nome já é aterrador, né? Aterrador. Então veja só, meu irmão, Dagon. Aí o que é que aconteceu, meu irmão? No primeiro dia, quando colocaram a arca lá, quando chegaram, o Deus deles estava prostrado diante da arca. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, meu irmão, o Deus deles estava adorando a arca do nosso Deus, meu irmão. Eu não sei se você entendeu. O Deus deles estava adorando a arca do nosso Deus. Até o capeta se dobra diante de Deus, né, irmão? Aí colocaram ele de pé de novo, colocaram o bichinho de pé de novo e foram embora, né? No segundo dia, quando chegou, meu irmão, ele estava derrubado e a sua cabeça cortada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, pela soma desses fatos, eles disseram assim, a gente não vai ficar mais com esse negócio não, vamos devolver para o povo de Israel, eles que se virem com esse objeto. E colocaram, meus queridos, a arca em cima de carros de boi. Agora veja, meu irmão, onde é que chega a história deles acreditar no acaso. Eles disseram, olha, nós vamos soltar aqui. Esse caminho aqui vai para não sei para onde. E esse outro aqui vai para o povo de Israel. Se os bois sozinhos tomarem esse lugar aqui, por acaso, pelo que, irmãos? Por acaso. Então quer dizer que realmente Jeová é Deus, e soltaram os bois. E para onde o boi foi, meu irmão? Os bois foram justamente para o lado de onde estava o povo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Só que eles pensaram, meu irmão, que era o acaso. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro e colocai no cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim enviareis para que se vá. Então vede, se ela subir pelo caminho de seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. Senão, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por... Ele foi fraquinho. Que isto nos sucedeu por
Acaso. Então o povo, meu irmão, acreditava que era um acaso. Mas aí, meus queridos, o nosso Deus, que é Deus eternamente, fez com que os bois tomassem o rumo de Bet-Semes para chegar até Israel, para provar que Deus é Deus. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Eles achavam que seria um acaso que estava dominando naquela situação, mas não era. Era o próprio Deus que estava na situação, porque ninguém pode tocar naquilo que é santo e sai realmente bem da história. Amém, meu irmão? Quem toca naquilo que é santo, meu irmão, só faz pegar em bomba. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Por isso, meus amados, nós dizemos nessa noite, o acaso não existe. Amém, irmãos? Olha só, meus queridos, eu quero dar 2 pequenos exemplos, amém? Para os irmãos. Se você sair pela rua e de repente encontrar uma cédula de R$100, se você encontrar, chame o pastor, por favor. Amém, irmãos? Porque a gente divide, né? Segura para vocês, segura para mim. Amém, irmãos? Mas se você encontrar uma cédula de R$50, você diria que foi pelo quê? Acaso. Foi pelo quê, irmãos? Acaso. Mas não foi, meus queridos. Porque esse dinheiro não surgiu do nada. Não é verdade, meu irmão? Esse dinheiro não brotou da terra, nem choveu lá das nuvens. Esse dinheiro alguém perdeu, né? E se perdeu é porque eu acho que estava sobrando, né? Caiu da carteira, deveria estar sobrando. Mas o fato, meu irmão, que eu quero trazer para você, que houve uma causa. Houve ou não houve, meu irmão? Você encontrou aquele dinheiro por Acaso. Ficou todo mundo com medo de falar, né? Mas você encontrou aquele dinheiro por Acaso. Mas não foi um acaso sem causa. Houve uma causa, alguém perdeu. Meus queridos, olha só. Quem já jogou aqui de cara ou coroa? Quem já jogou? Todos nós, né, meu irmão? Principalmente quem joga bola. O menino aí joga sempre, né? Para saber de quem é o campo, né? Você quando pega a moeda e joga para cima, e pega a moeda e olha para ela, se deu cara ou coroa, não é? A gente diz que foi por acaso, que a moeda caiu cara ou coroa. Na verdade, quando você joga, você tem 50% de chance que dê cara. E você tem 50% de chance que dê coroa. Na verdade, meu irmão, é 50-50, não é assim? Mas eu quero perguntar a você, quem é que faz, meu irmão, que dê cara ou coroa quando você pega? Quem é que faz? Você pode dizer, não, aí não, aí foi o acaso. Mas não foi, porque o acaso não existe. Sabe por quê, meu irmão? Quando você faz esse gesto aqui com a mão e joga a moeda para cima, a propulsão que você joga a moeda, a força que você colocou no dedo, a quantidade de vezes que a moeda gira no ar e a pressão que a atmosfera ela causa em cima desse objeto, inclusive o vento vai determinar de que lado vai cair, se é cara ou coroa, não é assim, meu irmão? Mas quando a moeda cai, a gente diz que foi por acaso. Mas não foi, meus queridos, porque teve uma causa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso, meus queridos? Eu poderia dizer aqui a noite inteira de exemplos de que o acaso não existe, mas eu vou dizer para você, para que você entenda, o acaso não existe. Repita aí, o acaso não existe. O acaso não existe. O acaso, a coincidência, meu irmão, não existe. O que existe, meus queridos, é a soberana vontade de Deus. O que faz que a moeda, meus queridos, caia de um lado ou de outro. Você pode dizer, não é Deus que entra em jogo, né? Deus não entra no jogo, não vai decidir se cai cara ou coroa, mas foi Deus que criou a atmosfera. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi Deus que deu força no seu braço, foi Deus que te deu um dedo polegar, né? Para jogar, meus queridos, é a vontade de Deus, a causa de todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus, meus queridos? Glória a Deus. Então, meu irmão, é a vontade soberana de Deus que é a causa de todas as coisas. Eu quero dizer mais para você, meu irmão. A Bíblia diz que tudo o que acontece nas nossas vidas, no mundo inteiro, está dentro da vontade de Deus. Você sabia disso? Pergunta ao seu irmão, você sabia disso? Você sabia disso? Tudo que acontece no mundo inteiro, meu irmão, está dentro da vontade de Deus. O texto que nós lemos na abertura do culto nesta noite, Mateus capítulo 10, versículo 29, diz assim: não se vende 2 passarinhos por um centil, nenhum deles cairá em terra, sem a vontade de vosso Pai. Olha só, meu irmão, a Bíblia está dizendo aqui que a vontade de Deus determina até um pequeno pássaro que cai do céu. Amém, irmãos? A vontade de Deus é que gera todas as coisas. Diga assim, a vontade de Deus gera todas as coisas. A vontade de Deus gera todas E a as Bíblia ainda é mais enfática, porque a Bíblia diz, meu irmão, que até as coisas boas, sejam coisas boas ou coisas ruins, estão dentro da vontade de Deus. Repita aí, coisas boas e coisas ruins estão dentro da vontade de Deus. estão dentro da vontade Irmãos, de Deus. eu sei que pode parecer estranho o que eu estou falando,
Mas o que eu estou falando para você e o que eu vou ler para você é Bíblia. Amém, meu irmão? Está na Bíblia. Isaías 45, versículo 7 diz: eu formo a luz. Repita. Eu formo a luz. E crio as trevas. E crio as trevas. Eu faço a paz. Eu faço a paz. E crio o mal. E crio o mal. Eu, o Senhor, Eu, Senhor, faço todas as coisas. faço todas as coisas. Então, meus queridos, a Bíblia está dizendo que tudo está dentro da vontade de Deus, sejam coisas boas ou coisas más. Eu sei que essa mensagem pode até estar chocando você, mas você acabou de ler: eu crio a paz, eu faço a paz e crio o mal. Não é assim, meu irmão? Eu crio a luz e faço as trevas. Mas como assim, pastor? Nós podemos, meus amados, dividir a vontade de Deus em duas categorias. Em quantas categorias, irmãos? Duas. Em duas. A primeira seria a vontade permissiva. Nós já falamos exaustivamente isso aqui na igreja, na escola bíblica dominical. A vontade permissiva de Deus é aquela vontade quando Deus permite que as coisas aconteçam. Ele faz o quê, irmãos? Permite que as coisas aconteçam. Permite que as coisas aconteçam. Ou seja, meu irmão, quando o inimigo, o diabo, ele foi destruir a vida de Jó, Deus permitiu, sim ou não, irmãos? Sim. Permitiu, né? O inimigo disse assim: eu vou lá e vou tocar em tudo. E o Senhor disse: vai, toque em tudo que ele tem, só não toca na sua vida. Então, meu irmão, nós podemos entender que é a vontade permissiva de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam até um limite que ele quer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a segunda categoria, irmãos, da vontade de Deus é a vontade ativa, a vontade criadora de Deus. É quando ele diz: faça alguma coisa e aquilo tem que acontecer. Amém, meu irmão? Quando ele diz assim: haja luz, meu irmão, a luz não podia se esconder, ela teve que existir, porque o nosso Deus é soberano. Você pode dizer glória a Deus? Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando Deus disse assim: eu vou endurecer o coração de Faraó. A Bíblia diz, irmãos, que foi ele que endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir celebrar no deserto. Amém, meu irmão? Foi Deus que fez. Ou seja, meus queridos, é a vontade ativa de Deus. Ele diz: eu quero e vai acontecer. Ou ele diz: eu não quero e não vai acontecer. Isaías 43, 13 diz que antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem impedirá? Olha só, o Senhor diz: não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A vontade ativa de Deus, meu irmão. Certa feita, o apóstolo Pedro, cheio de pabulagem, como a gente diz aqui na Paraíba, né? Cheio de coisas, falando com o Senhor disse: olha, Pedro, fica na tua, porque o inimigo pediu para cirandar com a alma de vocês e eu não permiti. Você está entendendo a vontade ativa de Deus, meu irmão? Você está entendendo a vontade ativa de Deus, meu irmão? No caso de Jó, ele permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. No caso de Pedro, Pedro era uma pedra frágil, não é assim, meu irmão? Ele não permitiu que o inimigo tocasse na vida dele. Essa é a vontade ativa de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aí, diante disso tudo que nós falamos, você pode estar perguntando: e o que é que isso tem a ver comigo, né? E nós? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A Bíblia diz que a nossa vida está guardada nas mãos de Deus. Meu irmão, Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. A tua vida, meu irmão, está nas mãos do Senhor, meu querido. Minha querida, sabe que isso é pouca coisa, meu irmão? O Deus que é gerador de todas as coisas, Ele tem a tua vida nas suas mãos. E a Bíblia diz, meu irmão, Marcos capítulo 10, versículo 30, o texto que nós lemos no começo do culto diz que até os cabelos da tua cabeça estão todos contados. Será que o cuidado dele é grande por você, meu irmão? Ele sabe fio por fio de cabelo que estão na tua cabeça. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? E no texto, meus queridos, que nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele disse: tudo coopera para o nosso bem. Amém, meu irmão? Quando ele disse tudo, ele estava dizendo coisas boas e coisas ruins. Amém, meu irmão? Eu sei que, mais uma vez eu vou dizer para você, o Espírito Santo me manda te falar. Eu sei que essa mensagem está chocando você. Ah, mas como coisas ruins?
podem contribuir para o meu bem. Contribui, meu irmão, porque nós só vemos o que está na nossa frente. Deus vê o futuro, Ele visita o passado, Ele está no presente, Ele não está limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. Ele sabe de todas as coisas ruins que acontecem conosco, elas de fato contribuem para o nosso bem e redundem para a glória de Deus. Meu irmão, o mal que querem tentar contra nós, o inimigo quer lançar nas nossas vidas, Deus tem o poder de transformar em bênção. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz, meus queridos, que quando José, do Egito, não é? Quando ele se revelou para os seus irmãos, os irmãos pediram para que ele não os matasse. E ele disse, olha, pode ficar com calma, né? Pode ficar com calma, porque na verdade foi Deus que me enviou para cá. E olha só o que ele diz, meu irmão, no versículo 20. Diz assim, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Traduzindo, né, como diria o nosso irmão Vinícius, né, traduzindo, ele diz o seguinte, meu irmão, o mal que vocês quiseram fazer para mim, Deus transformou em bênção. Amém, meu irmão? Os irmãos se lembram que venderam José como escravo. Quando foi, meu irmão? E onde é que ele parou, meus queridos? Diga assim, ele era governador do Egito. Fizeram mal para ele, Deus transformou em bênção. Você está entendendo a mensagem de Deus para você nessa noite, meu irmão? Nada disso é por acaso. José não chegou a ser governador do Egito por acaso, por coincidência. Foi a vontade de Deus. O que acontece na tua vida, meu irmão, está sobre a soberana vontade de Deus. Então não se preocupa, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele operar e tudo Ele vai fazer, meu irmão, na tua vida. Descansa. Salmo 46, versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu irmão, pare de lutar, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Para que, meu irmão, se preocupar? A Bíblia diz assim, cada dia baixa o seu mal, então não esteja ansioso pelo dia de amanhã, não é assim que Jesus fala, meu irmão? Então entrega a tua vida ao Senhor, meu irmão, minha irmã, o que você pode fazer para o dia de amanhã, faça, mas não se preocupe, meu irmão, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Creia, meu querido, creia, minha querida, que a tua vida, na tua vida, nada acontece por acaso. Tudo, meu irmão, contribui para o seu bem. Ah, pastor, mas eu tenho uma experiência que até hoje me dói. Meu irmão, é porque você não está vendo com o olhar de Deus. Tudo que acontece conosco, meu irmão, é para a glória de Deus. Olha só, meus amados. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Talvez os irmãos não o conheçam, porque isso foi uma história da década de 90, né? Eu também não era dessa década não, tá? Sou de 2000 para cá. Mas havia um cabeleireiro aqui em João Pessoa, chamado Aril. Quem se lembra? Os mais velhos se lembram, né? A irmã, a diaconizete Vânia não se lembra porque ela não estava aqui na Paraíba, né? Mas então se que a irmã Madalena e a irmã Renata se lembram, né? Aril, o camarada era treva pura, meu irmão. Tava tinha umas unhas, parecia Wolverine, né? Mas era um Wolverine meio coisadinho assim, né? Porque ele era cabeleireiro e tal, tinha até um programa de TV que ele aparecia, todo mundo conhecia. Aí veja, meu irmão, de um momento para outro ele aparece no programa de TV, as unhas cortadas, cabelo cortado, sem maquiagem, vestido de roupa social, não é? Aí disseram, dançaria ele fez. Aí sentou, era um programa aqui de uma pessoa, né? De entretenimento, né? De calouros. Aí o cara brincando, ele perguntou, meu irmão, o que foi que houve? Ele disse, meu amigo, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Diga glória a Deus. Aí, meus amados, nessa época eu era professor de escola dominical. Até hoje sou, né? Continuo sendo. E aí, meu irmão, um dia, uma conversa, Arinho se converteu, vou dizer, não se converteu, aquela coisa toda. Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O homossexualismo de Arinho foi para a glória de Deus. Meu irmão, pense no rebuliço. Na época o pastor, né, veio falar comigo, irmão, que palavra é essa? Que história é essa? Eu digo, foi para a glória de Deus, meu irmão. Mas como assim foi para a glória de Deus? Eu vou lhe dizer agora. Ele pode dizer, eu estive lá e Jesus me tirou. E pode tirar muitas pessoas que estão lá também. É ou não é, meu irmão? Eu quero perguntar, a parte ruim da vida dele concluiu-se
né? Para a glória de Deus, sim ou não, meu irmão? Sim. Ou seja, melhor dizendo, redundou ou não para a glória de Deus? É uma parte ruim da vida dele. Eu tenho certeza que ele não queria voltar para aquilo, mas Deus permitiu, meu irmão, para ter um homem que pudesse falar, realmente que esteve lá, sabe o que é aquilo ali, e saiu e pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que existe um Deus que muda a vida. Você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Até as coisas ruins que acontecem para você, um dia você vai dizer, aquilo estava dentro da vontade de Deus, porque o Senhor tinha um propósito com aquilo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Lembrando para os irmãos, lá de 2 Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo ora por aquele espinho na carne, que a Bíblia não fala o que era, mas eu acredito que era uma enfermidade possivelmente nos olhos. E ele ora 3 vezes, não é assim, meu irmão? E pede a Deus para que Deus tire aquilo dele. Era ruim ou não era, meu irmão? Porque ele chama de mensageiro do diabo, olha só, e diz esbofeteia todo dia. Você já imaginou, meu irmão, uma pessoa chegar e te acordar na tapa? Tem gente que até merece, né? Mas, porque não acorda, né? Mas ele disse, era um mensageiro do diabo que me esbofeteava todo dia. Aí ele ora ao Senhor quantas vezes, irmãos? 3. 3 vezes. Na 3ª vez o Senhor responde de uma maneira que ele não queria. Olha só, ele diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele disse, agora eu sei, quando eu acho que estou fraco, aí é que eu estou forte. Amém, meu irmão? Aquele espinho, meu irmão, que incomodava Paulo, estava dentro da vontade de Deus. E se você ler o capítulo 12 de 2 Coríntios, você vai entender o porquê do espinho. Lá no começo, no capítulo 12, ele disse que foi até o 3º céu, ao céu espiritual, foi levado ao céu e ouviu e viu lá coisas inefáveis, indizíveis, que ao homem não é lícito falar, referir. Amém, irmãos? Aí ele diz, para que eu não me engrandecesse com as grandezas da revelação, foi-me posto um espinho na carne. Você está entendendo, meu irmão? Para que ele não se achasse que ele era Deus, Deus colocou um espinho na carne dele, e aquilo ali lembrava que ele não era Deus, lembrava que ele era um homem que carecia da glória de Deus. Então, meu irmão, o espinho na carne que te incomoda, aquela cruz que você carrega, que muitas vezes você diz, eu queria deixar isso de lado, não queria mais para a minha vida. Meu irmão, saiba de uma coisa, está dentro da vontade de Deus, e se estiver dentro da vontade dele, ele vai tirar esse espinho da tua carne. Mas se não tiver, meu irmão, fique resignado com a vontade dele e siga em frente, porque é para a tua bênção, é para a tua vitória. Lembrando aos irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos repetir? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Então até o espinho na carne que te incomoda serve para o teu bem. Amém? Então, meu irmão, a partir de hoje, né, eu sei que é um vício de linguagem, a gente vai continuar falando. Por acaso eu encontrei, né, a paleta que Natan perdeu, né? Por acaso eu encontrei aquela pessoa, foi por acaso. É um vício de linguagem, nós vamos continuar dizendo, mas não acredite que o acaso exista. Tudo está dentro da vontade de Deus. Amém, meu irmão? O acaso não existe. Repita aí. O acaso não existe. Mas a vontade de Deus é sobre a minha vida. Mas a vontade de Deus é sobre a minha vida. Então que nós possamos viver, meu irmão, debaixo dessa vontade. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor.